vemos agora o fim do Moçambola e, infelizmente, o Ferroviário de Quilomada não conseguiu manter-se na competição. Foram 7 anos, praticamente, para voltar para a Rede. Qual é a avaliação que faz da época e do desempenho do clube durante a competição? Em termos de desempenho, não diria que tivemos um desempenho 100% porque não conseguimos atingir os objetivos traçados. Tínhamos um objetivo que era a manutenção do clube ou da equipe. Tudo foi feito para que isso acontecesse. Mas algumas questões internas, organizacionais, de preparação para atingir esse objetivo, talvez acho que devem ser esses que levaram a que não conseguíssemos atingir. Tem como ser um bocadinho mais específico nesta questão das questões internas? O que é que terá falhado? O que é que faltou? Estávamos na pool. Saímos da pool para o Moçambola. Faltou um trabalho forte, direção, equipe técnica e os outros membros que compõem a direção nesta parte, no sentido de identificar, porque por um momento, porque tivemos um grupo que tínhamos na pool, que tínhamos no provincial, achamos nós que poderiam nos dar um alento para os objetivos que tínhamos no Moçambola. Chegados no Moçambola, percebemos que afinal era um campeonato diferente de onde vínhamos. Então, isto fez com que começássemos a tropeçar. Um tropeço bastante que afetou até agora. Quando a coisa não está devidamente preparada logo no início, sempre a coisa acaba dando assim. Entrando mesmo nesta questão de uma equipa na pool e outra equipa já no campeonato, houve mudança de treinador especificamente para ver se havia esta melhoria e eu acho que como jornalista acompanhou todos os jogos, conseguiu ver a melhoria. Acha que houve melhoria? Houve. Mas ainda assim não foi possível? Não foi possível. Isto é normal em qualquer clube. Porque numa equipe existem questões morais, portanto psicológicas, o balneário tem que estar unido e trazer jogadores no meio da época, num número maior, e tentar agrupar para que todos consigam comungar. Entramos num momento de transferências e isso tudo contribui para o alcance do objetivo ou então para o alcance. Por isso digo que o erro que cometemos no princípio de não poder, porque toda a seleção, todo o preparo devia ser no início. E partíamos para a época já com pedras sérias. Então, o que fizemos foi o quê? Quando muito, 3% tiramos, vamos somente para esses e arrancamos. Mas ao longo do campeonato, fomos vendo que afinal, esse campeonato é outro, não é aquele. A exigência aqui é outra. Então, era preciso fazer alguma mexida. Falou que é preciso haver união no balneário. Não havia esta união? Havia. Mas se eu venho à sua casa como hóspede pela primeira vez, tenho aquele primeiro período de adaptação. Toda entrada nova. Há um período de adaptação. Porque precisa de conhecer. Aquele precisa de se unir com este, precisa de conhecer hábitos. E o campeonato não para esperar esse processo. O campeonato
Não para, não tens, ok, vamos parar porque o clube X já mudou os jogadores. Não. É entrar a correr. E esta adaptação é por parte de quem? Dos jogadores? De jogadores. Jogadores, treinadores, precisam desse período. Como vocês conseguiram acompanhar, as mudanças ou a retirada do jogador foi feito paulatinamente. Porque precisávamos de confiar as pedras que tínhamos. Trazer jogadores de fora tem custos e elevados. E que isso muitas das vezes contradiz com o orçamento aprovado anteriormente. Porque quando se aprova o orçamento, quando o patrono dá orçamento, nós fizemos. Portanto, temos a nossa equipe, mas arrancamos com aquela. Mas ao longo, e nós a única coisa que esperávamos era estamos a faltar um ponto, trazer 2, 3, 4, reforçar. Mas as coisas foram nos estando ao contrário. Começamos a subir o número, acima de 8, 9, para encontrar a resposta. Então isso complica o orçamento. Porque tens que arrendar casas que não estavam programadas. São custos. Tens que alimentar essa gente, são passagens para essa gente, são custos. Então há um desvio orçamental. E o orçamento já estava ali fixo. Não tens como alterar porque estás a aumentar 50. Esse problema é seu. Então tentamos fazer tudo o que era possível para poder salvar a época. Não foi possível. O calendário que foi feito para o campeonato, de certa forma, prejudicou ou contribuiu para, vou dizer, o desempenho da equipa. Houve muitas saídas, embora como é desenhado o campeonato não depende de nós. Mas é desta opinião também? Como direção e no campeonato em que nós estamos, temos que estar preparados para isso. Por isso diz quando está no Moçambola, profissional. Então, como profissional tem que estar adaptado. Agora, onde é que cria? Isto já seria a direção a dizer, não o treinador, porque isso para a direção já tem muitos problemas financeiros, uma vez que a maior parte dos custos são do próprio clube e não da liga. Então, aí entra essa parte financeira, de novo. Queres ir a Vilampu? Tens que entrar. Tivemos que ir agora a Nampula, outra vez tivemos que entrar. Então são custos que logo a priori ao entrar tínhamos aquele, que a Liga assumia isto, a Liga assumia aquilo. Então, de facto, isso acaba criando este... E ele como treinador, de facto, deveria estar preparado, né? E que temos que estar preparados para tudo. Se o calendário, como foi feito, se não foi. Quando entramos para esse desafio, temos que estar preparados. E eu acho que não deve ser assim, não deve ter influenciado assim em tanto o não alcance do objetivo do clube, mas pesou a organização inicial. Durante a época também, os adeptos sempre reclamaram, principalmente acusando a direção de acordo com eles, aparentemente não dar o apoio necessário, talvez este financeiro, para estruturar devidamente a equipa. Eles reclamam que foram buscar jogadores que eram de reserva e não jogadores que realmente têm um potencial. O que é que tem a dizer sobre isso? Isso é no ponto de vista deles. E isso é discutível. Porque eu podia trazer, por exemplo, um Mourinho. Não consegui. Porque o grupo não está coeso, porque o grupo não está à altura. Poderíamos trocar todos. Então, cada um tem o seu ponto de vista. E pior, como dissemos, acaba-se sempre encontrando. E nós, como direção, temos que assumir sempre. Houve troca de treinador, houve mexidas na equipa. Qual foi o critério que usaram para escolher estas pessoas que foram? Segredo interno. Segredo interno.
A direção reúne-se, decide e tem os seus critérios de segredo interno. Qual é o futuro da equipa agora? Então, se disse eu continuar no provincial. Nada para alguma mudança? O treinador mantém os jogadores? O que será feito agora? Desceu. Vamos ver. Temos que sentar, assumir que já descemos. Descemos agora, embora já tínhamos na mente que iríamos descer. Não é? Mas a direção precisa, agora estamos mais preocupados em tratar de pôr de volta os jogadores, de pôr de volta o míster, de ver quais foram as despesas, vamos ter um balanço das nossas atividades, para percebermos onde caímos, a experiência que tivemos, o que é que aconteceu, e daí planificar os objetivos. Então já não lhe posso dizer se o míster fica, se os jogadores ficam. Então, primeiro precisamos parar como direção, perceber, vamos ter uma reunião, temos que ter uma assembleia, que é para perceber os gastos, que são esses gastos que vão determinar se o objetivo para o próximo ano vai ser entrar ou não, para não voltar a cair no mesmo erro, de planificar mal e chegar ao momento de não conseguirmos fazer as coisas como deveríamos. Quanto da contratação do míster, era por quanto tempo? Qual era a cláusula que tinha desta contratação? O contrato termina em dezembro. Termina em dezembro. Ainda não sabe se... Lógico, por isso dissemos isso, que de momento não podemos dizer se vai continuar, se não continua, os jogadores quais vão ser, porque nem todos os jogadores que vieram talvez não conseguiram satisfazer a vontade do grupo. Estes jogadores que contrataram, há alguma possibilidade de manter alguns? Nessa altura, dependendo do objetivo que formos a definir nessa altura. Por quê? Porque a direção tem que sentar para pensar e ver se tem fundos para o próximo ano entrar, tendo em conta os tropeços que fomos tendo. Não tendo fundo, o que é que temos que fazer? É que, pronto, o público, as pessoas só querem, tem que estar. Mas há coisas lá internas que têm que ser usadas para que isso aconteça. Temos conhecimento que um dos jogadores já foi pescado pelo Ferroviário de Maputo. É normal. Confirma? Não tenho informação. Mas já teve alguma... Não tenho nenhuma informação. Pelo menos até ontem estava reunido com os jogadores, nenhum jogador. Pelo menos isso. Mas também os jogadores nessa época estão livres. Terminou o campeonato, dependendo do contrato, estão livres. Porque eu não vou manter preso um jogador com o salário que tem hoje no Moçambola para manter o mesmo salário no provincial. Por isso digo, há questões internas que ainda temos que assentar. Então, se já tem um acordo com o Ferroviário, é normal. É possível. Agora, se estivéssemos dentro da época, de facto, não podia ocorrer nada sem o presidente. Bem, agora voltar para o campeonato da segunda divisão. O que é que está a ser preparado? Já lhe disse, ainda não estamos a preparar nada. Precisamos de sentar e preparar. O que aconteceu? Havia falta de dinheiro? Sim. O que aconteceu? Tínhamos falta de jogador? Sim. O que aconteceu? Tinha falta de transporte? Sim. O que aconteceu? Tinha falta de comida? Sim. O que aconteceu? Não tinha? Sim. Então, encontrarmos esses problemas todos. E só assim que se pode planificar. Porque o período entre o término da PUR e o início para a preparação de Moçambola, porque as equipes que estão no Moçambola estão a ligar, já começaram a contratar, a renovar os contratos. Estão para ver que os melhores jogadores já estão a ser retidos.
Só para lhe dar a entender. Os melhores jogadores já começaram a ser retidos agora. Então, se você até agora ainda está na pool, ainda estás a correr na pool. Temos o caso, por exemplo, Coisa Concreta, temos Maguete. Ainda a correr. Mas, entretanto, as contratações já começaram. O Maguete entra. Já estamos quase em dezembro. Ele não pode fazer o contrato antes de ter o orçamento dele ainda visível. Então, há de começar a contratar em janeiro. Apanha quem? Apanha quem? Embora eu sou apologista, eu defendo que o nome dos jogadores, assim como dos mísseis, se fazem em campo. Muitas das vezes temos aquele princípio que não, tem que ser jogador X, nome, de renome. Nem sempre os objetivos são atingidos com base nisso. Temos um exemplo concreto que é o Song. Quantos estrangeiros? Quanto salário está a pagar Song? Que treinador trouxe? Não conseguiu. Mas temos outras equipes gringas. Tivemos o caso, por exemplo, de Pemba. Entrou com jogadores sem nome, com treinador sem nome. Agora é que fizeram nome. Porque agora todos os clubes começam a correr para Pemba, para buscar jogadores de Pemba. Fizeram nome. Então o nome faz. O nome faz. Depende do empenho e dedicação dos jogadores. Falou agora que esta é a altura para começar a pescar aqueles que consideram melhores antes que já não estejam disponíveis. Para quem vai ao Moçambola. Esta na segunda divisão não precisa. O Ferroviário não está preocupado em... Não. Porque vamos comprar depois nessa. Estamos na segunda divisão. Eu lhe disse. Não vou buscar agora um jogador que a Liga está a deixar, um jogador que o Ferroviário da Beira está a deixar, que a União... Porque ele está a vir lá com um salário de 80. E vem aqui a querer no mínimo 70. Eu vou pagar 70 na segunda divisão. E se por acaso a Liga decide que cai só uma equipe e o Ferroviário vai... Aí já é outro assunto. Mas como não está escrito o que está escrito no regulamento é que o Ferroviário caiu, nós estamos a trabalhar nisso. Caímos. Agora, os planos B e tudo estão a ser preocupados. Isso é um outro assunto. Não existe documento formal. O documento formal é que o Ferroviário que desceu. O Ferroviário de Climane desceu, mas de Maputo desceu. Mas cara desceu. O objetivo claramente é voltar a Moçambola. Esse era o sonho, se lutamos tanto durante esse período. Agora, se nos dá uma chance desse, que é porque vocês cometeram erro, voltem lá para ver. E agradecemos e vamos trabalhar. O objetivo claramente é regressar a Moçambola. Acho que com a equipa que tem pode conseguir esse feito? Nessa altura iremos ver. Nessa altura iremos ver. Como lhe dizia, tivemos problema da organização e preparação da equipe no princípio. E acho que vocês mesmos conseguiram ver a equipe de ontem, a equipe de hoje. Conseguiram ver. Não eu como presidente, como membro de direção, mas acho que o público conseguiu ver a diferença entre a equipe de ontem e a equipe de hoje. Então, nós como direção estamos atentos. Então, se a equipe de ontem era assim, a de hoje era assim, e se nos dão essa chance, onde é que nós temos que mexer para dar mais velocidade? Então, nós já conseguimos medir onde é que falhamos. Por que a equipe só acorda nos 3 últimos jogos? Onde é que morreu? Lógico. É lógico. Então, senão não teríamos esse tipo de... O Clube Ferroviário não é uma equipe.
É um clube, tem um patrono, tem um orçamento. É a única equipe em Climane que assegura os jogadores em todas as viagens, tem seguro de viagem. É a única equipe que desconta e entrega o INSS em Climane. É a única equipe com todos os de cotas pagas. Hoje que estamos a falar, os jogadores têm todos os salários pagos. Está a faltar é o prêmio deste que vão receber. Não devemos nada. Essa é a diferença de uma equipe e de um clube. Há uma estrutura no ferroviário. Há contratos assinados e cumprem seus contratos. Agora ali busca, joga, você pergunta contrato, não tem, mostra lá se tem o número do INSS, não tem, desconta. Então essa é a diferença. Então aqui tem dono, uma equipe com dono. O dono que é o CFM, que é o dono do clube ferroviário, que é dono da infraestrutura do ferroviário. Sim, um recado. Ainda bem que disseste que o patrono exige. Mandou o recado. Se somos 5, um tem que ser campeão. E o Ferro da Beira foi campeão. Em cumprimento da decisão dele. Aconteceu conosco, a partir do recado, o Ferroviário de Climane também tinha que entrar na mesa. O Ferroviário da Beira foi perder com a Nampula. No momento que precisava. Porque se o Ferroviário da Beira ganhasse em Nampula, já estava votado. Estava aflito. Estava aflito. Todos os ferroviários na Cala também estavam aflitos. A lutar era assim, todos estavam a lutar. Existiam os que estavam ali à vontade. Existiam os que estavam aflitos. Nós outros. Então era todos contra todos. Chegou o ferroviário, pai, como se diz. Não, aqui não tem como, vamos jogar. Então não existe isso nos ferroviários que tem que... porque aquele está ali tem que dar pontos. Não existe isso. Okay? Senão, os ferroviários seriam todos os anos campeões. Desceu agora um ferroviário, não desceu. Senão tudo podia se fazer para não descer. Mais um. Então, só para perceberes a prática. Por isso digo, o comentário lá de fora são comentários que vocês, como jornalistas, de facto, têm que escutar os dois lados. Não é? Mas, para nós, são comentários da... A única coisa que tenho é que agradecer o público que sempre apareceu em massa, confiou em nós, nos deu força, isto é importante. E pronto, talvez decepcionamos, mas não foi de nossa vontade, porque tudo fizemos. Mas no futebol, é assim.